E aí, galera do meu canal, tudo beautiful, tudo lindo. Tá vendo esse prédio aqui atrás? Vou contar a história dele. E tem uma relação muito íntima com um doce que é patrimônio cultural aqui de Portugal, especificamente da parte da cidade de Aveiro. E eu vou contar para vocês aqui essa história, tá? Há um tempo atrás, eu sou péssima com datas, tá? Tinha uma senhora que era dama de companhia. Peraí que eu vou catar aqui minha pesca. Porque como é muito conteúdo, eu tenho que ter uma pesca, certo? Tinha uma senhora chamada Brites, que ela era dama de companhia da Infante Isabel de Aragão. A Infante Isabel de Aragão era a mulher do infante Dom Pedro, que era o regente de Portugal, porque o rei Dom Afonso V, ele era menor de idade, ainda não podia ser rei. Então, Dom Pedro era quem mandava aqui na área. Essa dama de companhia, chamada Brites, ela se casou com o conde de Altoguia, chamado Dom Diego Ataíde Leitão, certo? E ela veio, como eles moravam em Lisboa, né? Ela era dama de companhia da rainha regente lá em Lisboa. Eles vieram morar aqui na cidade de Aveiro, mais especificamente no distrito de Vagos, numa localidade chamada Ouca, né? Eles tinham uma quinta. Quinta, para quem não sabe, aí no Brasil é como se fosse nosso sítio, um sítio. E aí, quando ela veio morar em Ouca, essa quinta onde ela morava era uma quinta grande, né? Eles eram pessoas nobres, pessoas que viviam na nobreza lá em Lisboa. E aí eles vieram para essa quinta produzia alimentos, produzia cereais, produzia vinho, produzia ovos, né? E essa Brites, ela ficou viúva aos 27 anos. Naquela época o povo morria jovem, né? Hoje o povo vive até 100 anos, mas naquela época o pessoal morria muito jovem. E aí, com 27 anos, ela ficou viúva e decidiu se dedicar à vida religiosa. E aí, o que acontece? Quando ela decidiu se dedicar à vida religiosa, ela começou a trabalhar em prol das pessoas, né? Começou a ajudar pessoas, principalmente no quesito espiritual. E aí ela fundou em 1458, em 1458, ela fundou o Mosteiro de Jesus de Aveiro, certo? Ela fundou o Mosteiro de Jesus de Aveiro. E aí o que acontece? Quando ela fundou esse mosteiro, a quinta que ela morava, que ela vivia, fornecia os alimentos, né, para esse mosteiro, para manter as pessoas que viviam nesse mosteiro. E também ela recebia doações, né, tanto da coroa, que a coroa enviava mantimentos e açúcar para esse mosteiro de Jesus, para esse convento, e recebia também outros mantimentos para manter o pessoal que morava lá. Aí o que acontece? Como naquela época
as freiras. Eu não sei se vocês se recordam nos filmes que a gente vê sempre as freiras com os hábitos bem engomadinhos, com a cobertura da cabeça sempre bem engomadinha, bem desenhadinha. Então, naquela época se usava muito as claras de ovos para engomar as roupas, para engomar os hábitos, né? E deixar a roupa toda alinhadinha, bonitinha. Só que sobravam muitas gemas. E aí o que acontece? Para não haver desperdício, começou-se a usar as gemas nos alimentos. Começou-se a criar doces para poder não ter esse desperdício. E aí o que acontece? O açúcar inicialmente ele era usado na farmácia, né? Aqui chamava-se botica. Utilizava-se o açúcar na botica, no tratamento de pessoas doentes, como energético e tal. Só que, com o passar do tempo, começou-se também a utilizar na cozinha, como culinária. E aí o que acontece? Não se sabe ao certo quando foi feita a primeira mistura das gemas de ovo com o açúcar, para que desse o creme de ovos, né? Esse doce começou assim, como um creme de ovos. Só que, como ele era difícil de manusear, de moldar, porque ele era mole, aí também não se tem uma data certa, eles começaram a colocar as claras dentro de um molde obreia. Molde obreia seria aquela massa que se faz a hóstia, as hóstias da igreja, que é basicamente farinha, água, azeite e sal, né? Mistura tudo, depois vocês procurem na internet aí a receita, porque essa parte eu não pesquisei. Mas eu sei que são esses 4 elementos que você mistura, faz uma massa bem fininha e põe nos moldes. Para não ficar caracterizado que era uma hóstia, começou-se a fazer desenhos com essa massa. E colocar esse creme de ovos dentro dessa massa. E aí foi que nasceu os ovos moles de Aveiro. Eu vou pegar aqui para vocês para eu te mostrar, porque eu comprei os ovos moles. E tem outras novidades também, tem outras coisas que vocês precisam saber sobre os ovos moles. A Brits, né, ela morreu em Abrantes no ano de 1480. E aí, quando ela morreu, depois de um tempo, foi extinto os mosteiros da ordem feminina, das ordens femininas. E aí o que acontece? Ficou determinado que ficariam o convento propriamente dito só seria extinto após a morte da última religiosa, certo? Que aconteceu em 2 de março de 1874. Os ovos moles de Aveiro são assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Assim, ó. Essa massinha aqui, certo? É o que chama de moldes de obreia, ou seja, a mesma massa da hóstia, certo? E dentro tem o creme de ovos, ó. Ó. Tá vendo? O creme de ovos. É muito bom. Quando vocês vierem em Aveiro, vocês têm que provar isso. Porque é muito gostoso. Mas como foi que esse doce
saiu do convento e foi parar nas ruas e virou patrimônio cultural. Essa é uma história que eu vou contar para vocês. Em 2 de março de 1874, quando a última religiosa do mosteiro faleceu, ela tinha uma empregada que chamava Odília Souza. Essa Odília Souza, ela conhecia o segredo, ela sabia como fazer os ovos. Por quê? Porque ela conhecia, né? Ela trabalhava com essa idosa, com essa religiosa no convento, e ela conhecia a receita. E aí o que acontece? Depois que essa religiosa faleceu, o convento foi extinto, né? A ordem acho que era das Carmelitas. Alguma coisa assim. Depois eu pesquiso e boto aqui e vou colocar aqui na descrição do vídeo. Ela faleceu e aí a dona Odília Soares começou a produzir fora dos conventos esse doce. E aí a receita se espalhou, né? E também existiam outras pessoas que não eram freiras, que não eram moradoras do convento, mas que trabalhavam no convento e que conheciam a receita, porque faziam lá. E aí elas começaram a espalhar, né? Começaram a fazer e começaram a vender. E aí foi passando de geração a geração. E hoje nós temos esses ovos moles de Aveiro. Uma coisa muito interessante. Esse produto não é um simples ovos moles de Aveiro. Ele é um produto que é o reconhecimento do patrimônio cultural de Portugal, certo? Foi o primeiro produto nacional a receber a certificação de qualidade da União Europeia, certo? E ela já foi citada por vários historiadores como sobremesas de almoços reais, né, em 1908, e são citados em obras como a de Eça de Queiroz, né, a obra Os Maias e a Capital, de 1888, e por Érico Veríssimo, em sua obra Solo de Clarineta, Memórias, em 1973. Esse doce ele é citado nessas obras. Mas voltando à certificação de qualidade da União Europeia, né? Foi em 1º de julho de 2010, a União Europeia concedeu para o primeiro produto nacional a receber essa certificação. Então, todas as caixas que vocês comprarem vão ter esse selo aqui, ó. Tá vendo aqui? Espera aí que eu vou mostrar melhor. Tá vendo esse selo aqui? Esse é o selo. É o selo de qualidade. É um reconhecimento, né? Porque Aveiro, mais propriamente dito, tem esse doce como uma coisa que é característica daqui. Tanto que o nome é ovos moles de Aveiro. Não é ovos moles do Porto, nem de Lisboa, nem de canto nenhum. É de Aveiro, né? E outro detalhe importante que eu esqueci de falar no início é que a quinta da senhora Brites Leitão fica no distrito em Ouca. Ouca é como se fosse uma vila aqui no distrito de Vagos. Vagos fica dentro do estado de Aveiro, certo? E Vagos é o lugar onde eu escolhi para viver, né? É um lugar muito bonito, muito rico de cultura, muito rico de patrimônios bonitos, comidas gostosas. Então, quando vocês vierem em Aveiro, venham conhecer aqui. Aqui, esse prédio que eu estou mostrando no fundo
era o convento de Jesus de Aveiro, que hoje, nos dias de hoje, é o Museu de Aveiro, né? E mostra muito as artes sacras que foram construídas na fundação do convento naquela época, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Esse lugar aqui onde eu estou, onde tem esse museu, se chama Freguesia de Glória e Vera Cruz. Então, quando vocês vierem em Aveiro, não deixem de vir aqui, não deixem de conhecer o museu, certo? A senhora Brites Leitão, que era a Madre Brites Leitão, ela morreu em Abrantes, né? Que é um distrito aqui perto, entre aspas. Se a gente for comparar as distâncias no Brasil, aqui Abrantes é perto. Mas o corpo dela foi trazido para cá e ela está sepultada aqui, no convento, no museu, aliás, né? Que hoje é museu. Então é isso. Eu vou fazer uma série de vídeos falando dos doces típicos daqui de Portugal, contando um pouco da história desses doces, certo? Se você quer conhecer e experimentar um pouco dessa vivência, você curte, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações, para você conhecer, junto com os que já são inscritos, todos os doces de Portugal. Quer dizer, todos os doces de Portugal, os que eu vou fazer vídeo um por vez, tá? Porque são muitos. E aí, se eu for falar de todos num vídeo só, vai ficar muito longo. Mas basicamente é isso. Ovos moles de Aveiro é um doce de convento, né? Que se popularizou, que virou marca registrada de Aveiro, né? E não deixem de se inscrever para conhecer o próximo doce, tá? Alguém aí tem alguma sugestão de algum doce que queira saber logo? Deixa seus comentários aqui, porque daqui a mais ou menos uma semana eu vou fazer um novo vídeo e aí eu vou escolher o doce aqui nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, tudo beautiful, que alegria! Ai, meus amores, curtam, compartilhem e não esqueçam, deixar o seu like, hein? Um beijo!